Sejam muito bem-vindos a este canal que compartilha a palavra de Deus. Hoje nós vamos aprender os segredos que estão revelados em Provérbios capítulo 4. Provérbios capítulo 4 nos fala principalmente sobre a sabedoria e sobre como você faz da sua vida como se fosse um amanhecer, que você vai adquirindo sabedoria e você fica como se fosse a aurora do dia, que vai resplandecendo até se tornar um dia perfeito. Ou seja, você vai adquirindo sabedoria e você vai prosperando, vencendo, melhorando e corrigindo aquilo que você não sabe, se aperfeiçoando, conseguindo cada vez mais estar mais perto de Deus e a ter uma vida mais feliz e melhor. Vamos aqui à leitura. Verso 1. Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento. Veja que o versículo 1 já nos fala, ouvi, ou seja, ouçam, filhos, a instrução do Pai e fiquem atentos para que vocês conheçam o entendimento. Versículo 2. Por quê? Porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Versículo 3. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Nesses 4 primeiros versículos nós vemos o rei Salomão informando-nos que ele, quando era bem jovem, quando ainda era menino, teve a oportunidade de crescer perto do rei Davi, e que o seu pai, Davi, dizia para ele: guarde o que eu estou lhe dizendo no seu coração, guarde as minhas palavras, guarde os meus mandamentos e viva. E ele, quando escreveu Provérbios, já na idade adulta, começa a se lembrar que muitos conselhos que o rei Davi deu a ele foram conselhos sábios. Então ele escreve esse capítulo 4 dizendo que é uma boa doutrina quando você ouve a instrução do seu pai e quando você fica atento para adquirir entendimento das coisas. No versículo 2, ele fala que é uma boa doutrina que as pessoas escutem a instrução dos seus pais. Talvez você não teve um pai que foi atencioso com você, mas sempre na vida existem aquelas pessoas que nos servem como modelo, aquelas pessoas que nos servem como exemplo. No livro Pai Rico e Pai Pobre, o Robert Kiyosaki, que é o autor do livro, conta que o pai dele não sabia administrar muito bem dinheiro, mas ele tinha um amigo chamado Mike, cujo pai era muito bom administrador e estava enriquecendo. E ele disse que tudo que ele aprendeu a respeito de finanças, ele tomou como modelo o pai do Mike, que era o pai do amigo dele. Então, se você não tem uma referência, você pode levar em consideração um pastor, um padre, um professor, alguém que seja pai de um amigo seu. Você pode prestar atenção em pessoas que são famosas e olhar: essa celebridade é uma pessoa que cuida bem da sua família, que é exemplar, que traz recomendações e conselhos. Você pode conseguir conselhos lendo Provérbios, meditando em Provérbios, prestando atenção e reparando o que o texto fala para que você possa ter instrução. E se você abrir o seu coração para ter entendimento, você também terá a oportunidade
de encontrar instrução para a sua vida. Agora o versículo 5, ele nos traz um conselho. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. Versículo 7. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Veja que nesses 3 versículos, o tema é: se esforce para que você tenha a sabedoria com você. Ele fala: adquire a sabedoria, como se a sabedoria fosse alguma coisa que você precisa buscar, como se a sabedoria fosse alguma coisa que você precisa comprar, como se a sabedoria fosse alguma coisa sobre a qual você precisa investir o seu tempo, sobre a qual você precisa investir de maneira intencional. Intencional significa: eu tenho a intenção de ir atrás de mais sabedoria e mais conhecimento. Ele fala no 6, não desampares a sabedoria, ela te guardará. A parte final do versículo 5, não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas se afaste. Ou seja, não se afaste da sabedoria. Não se afaste desse conselho de correr atrás da sabedoria. Esteja sempre querendo ter mais conhecimento. Seja uma pessoa que tem curiosidade de saber, de se informar, principalmente das coisas da sua vida. Não gaste o seu tempo querendo adquirir mais fofoca. Eu quero saber mais a respeito da vida dos outros. Não gaste o seu tempo querendo mais conteúdo indevido. Você vai estragar a sua vida, mas vá atrás de sabedoria. Versículo 6 fala: não desampares a sabedoria, ou seja, não abandone a sabedoria, e ela te guardará. Ama-a, e ela te protegerá. Quando você ama alguma coisa, você zela, você cuida, você está sempre querendo saber como aquela pessoa está. É assim que você deve tratar a sabedoria. E aí o versículo 7, existe um segredo aqui do capítulo 4, para que você tenha uma vida que sempre cresce, que sempre avança, que sempre te dá bons resultados nas suas decisões, que te traz conselhos. O versículo 7 fala que o princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. Ou seja, gaste o seu tempo. Se você tem possibilidade de participar de congresso, de workshop, de um evento, onde você tem a chance de obter sabedoria, conhecimento, se você pode ouvir um podcast, se você pode assistir um vídeo a respeito de um assunto que está relacionado com aquilo que você busca, procure ter sabedoria. Versículo 8, estima e ela te exaltará. E se a abraçares, ela te honrará. Basta você prestar atenção naqueles que se dedicam aos treinamentos dos esportes e você vê que eles estimam tudo aquilo que os educadores, os instrutores e os técnicos ensinam para fazer aquilo que é falado para que eles tenham resultado. Basta você conversar com qualquer pessoa que tenha o seu negócio ou qualquer pessoa que faça alguma coisa com excelência e você vai ver que elas vão dizer a você: fiquei em torno de 9, 10, 12 horas durante algum tempo da minha vida me dedicando aos treinos, aos estudos, a repetir a mesma partitura para poder chegar nesse nível de excelência.
Tudo para que naquele momento em que vão exercer as suas atividades, seja no esporte, seja em tocar um instrumento em um concerto público, seja em fazer alguma coisa, as pessoas olhem e digam: você é muito bom nisso que você faz. Então você precisa estimar a sabedoria. Então ela te exaltará. Se você a abraçar, ela te honrará. Versículo 9: dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. São reis e rainhas que usam diademas. Diadema é uma pequena coroa que as princesas usam, que tem o formato de um semicírculo, que vai da ponta de uma orelha até a ponta de outra orelha. Então o diadema, ele é um ornamento, um adorno, um enfeite que as princesas usam, e a coroa, ela é colocada sobre a cabeça. E ela é mais alta e ela preenche toda a cabeça. Ou seja, você vai ter o reconhecimento em todos os sentidos, porque onde você chegar, quando você tiver a sabedoria, as pessoas vão dizer de você que você é como uma rainha, que você é como um rei. Ou seja, rainhas e reis são pessoas que são notadas, pessoas que são reconhecidas. As pessoas reconhecerão que você é uma pessoa de destaque, porque você segue a sabedoria. Versículo 10: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Então o versículo 10 está falando sobre longevidade. Que se você tiver sabedoria, você vai tomar decisões acertadas. Quando alguém fechar você no trânsito, quando alguém disser alguma palavra indevida, você vai ter a sabedoria de ignorar aquilo que a pessoa está dizendo e prosseguir no seu caminho. Quando alguém quiser prender você num círculo, numa roda, para ficar fofocando da vida dos outros, você vai saber: aqui não é o meu lugar. A sabedoria fala que eu preciso sair daqui. Quando os seus olhos se prenderem de maneira indevida por uma questão biológica a uma mulher, ou você que é mulher a algum homem, você vai dizer: isso é indevido, não é a pessoa certa. Ou você vai se lembrar: eu já sou casado, eu já sou casada. Toda a minha vida, todo o meu olhar deve estar para o meu cônjuge, porque todo o meu esforço e dedicação precisam estar concentrados na minha casa, na minha família. No versículo 11 está escrito: no caminho da sabedoria te ensinei, pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Versículo 13. Retém a instrução e não a largues. Guarda-a, porque ela é a tua vida. Então nós vemos mais 3 versículos, 11, 12 e 13, falando aqui, Salomão falando o que o rei Davi disse para ele. No caminho da sabedoria te ensinei, pelas veredas da retidão te fiz andar. Se você, em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Retém a instrução e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Versículo 14. Não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Versículo 15. Evita-o, não passes por ele. Versículo 16. Pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Versículo 17. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Versículo 18.
Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Esse é o versículo que eu mencionei quando nós começamos o vídeo. Que o capítulo 4, ele revela um segredo para nós. O de que em tudo que nós fazemos, nós devemos buscar sabedoria. E esse versículo 18 é o versículo chave. Depois do versículo 7, que nos revela que, aqui no topo da tela, o princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria sim, com tudo que possuis adquire o entendimento. O outro versículo importante é esse versículo 18, que o caminho dos justos, a vereda dos justos é como a luz da aurora. A luz e o outro versículo importante é o 18. Aí o versículo 19. O caminho dos perversos é como a escuridão. Nem sabem eles em que tropeçam. Versículo 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Verso 21. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Verso 22. Porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Veja que, mais uma vez, o versículo 22 está falando que você precisa achar a sabedoria. Nós já falamos a respeito disso quando comentamos no capítulo 3 que existe essa ideia de que você deve achar a sabedoria, de que você deve encontrar o entendimento. Vamos voltar aqui no capítulo 3, que foi visto esses dias aqui no canal. Veja o versículo 13. Feliz o homem que acha a sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Já no versículo 3, Provérbios fala sobre esse segredo para uma vida de prosperidade e de bons resultados e bons ensinamentos. E aqui no capítulo 4, ele fala mais uma vez, no versículo 22, porque ter sabedoria, ter conhecimento são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. De fato, ter sabedoria traz saúde para o seu corpo. É com sabedoria, em relação à questão da nutrição, que você deixa de comer açúcar em excesso, que você tem controle em relação ao quanto de sal você põe na sua comida, que você decide não consumir refrigerantes e bebidas industrializadas e dá preferência a beber água. É com a sabedoria sobre as questões da saúde que você se preocupa em fazer uma caminhada, praticar corrida, frequentar uma academia, fazer coisas que fortalecem os seus ossos para que você tenha uma velhice com mais tranquilidade e independência em relação às outras pessoas. Então, ter sabedoria traz saúde. Existem pessoas que você diz para que elas parem de exagerar no açúcar, na comida, e elas não escutam. Quando elas envelhecem, elas acabam trazendo muitas dificuldades para os seus filhos, para os seus netos, e elas próprias vivem sofrendo porque ficam com sobrepeso, com problemas em caminhar porque podem machucar os seus próprios joelhos, porque com dores na coluna e problemas nos ossos, porque não se preocuparam em agir com sabedoria, em buscar sabedoria a respeito dos cuidados com o seu próprio corpo. Mas quem adquire sabedoria e se preocupa
sabe que nós somos formados por corpo físico, por alma, que corresponde ao nosso centro nervoso, onde nós temos os nossos desejos e as nossas vontades, e pelo espírito, que é o sopro de vida que Deus deixa para cada um de nós até o dia da nossa morte, quando o nosso fôlego de vida, o nosso espírito, ele é tomado e a nossa alma e vai ou para o céu ou para o inferno, conforme as decisões que nós tomamos em nossa vida. É assim que, com relação ao nosso próprio corpo, você decide se daqui a 5 ou daqui a 10 anos você vai viver uma vida com tranquilidade em relação ao seu corpo. Vamos pegar aqui o corpo físico. Ou se daqui a 5 anos você estará com diabetes, precisando de insulina, precisando de vários problemas. Existem algumas pessoas que já nascem com diabetes porque a mãe, durante a gravidez, não cuidou da quantidade de açúcar que consumiu. Então nós vemos que essa questão de você buscar conhecimento, de você buscar a sabedoria, permite que você tenha uma vida melhor. Versículo 23, esse versículo também é um versículo chave que deve ser guardado. O versículo 23 fala: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. É no coração que nós guardamos mágoa, ressentimento. É no coração que nós guardamos o desejo de vingança em relação a alguém que nos fez o mal. É no coração que nós guardamos a ira, o jeito ruim de ser. É no coração que nós guardamos inveja, cobiça. Tudo isso fica escondido no coração. Então o versículo 23 fala: se você tem que guardar alguma coisa, guarde o seu coração. Porque se o seu coração for limpo, você vai ter vida, você vai ter facilmente a capacidade de resolver os problemas que você precisa enfrentar. Quando você perdoa rapidamente, quando você limpa o seu coração da inveja, quando você limpa o seu coração da cobiça, quando você limpa o seu coração de fofoca, de fugir dessas coisas, e você coloca no coração: eu vou alimentar a minha vida apenas com aquilo que tem valor, então você tem a fonte da vida. Você tem saídas e respostas. Versículo 24: desvia de ti a falsidade da boca. Muitas vezes a pessoa guarda no coração uma inveja, uma cobiça, você bate nas costas da pessoa, dá aquele sorriso amarelo: oi, tudo bem? Mas você está ali carregando o mal. Muitas vezes com relação a algum colega de trabalho, muitas vezes com relação a algum vizinho. É melhor que você admita no seu relacionamento com Deus: Deus, eu fiquei com inveja daquela pessoa e eu não quero carregar isso no meu coração. Eu quero que o Senhor me mostre como eu posso ter isso. Então desvia de ti a falsidade. Sabe aquela roda de pessoas que estão todas falando a respeito de alguém e de repente esse alguém chega e aparece? E todos aqueles que estão na roda começam a sorrir, a abanar, mexer com a cabeça e dizer: oi, tudo bem? Como que você está? Mas estavam ali, naquela roda, falando mal a respeito daquela pessoa. Se você não limpar o seu coração e não guardar o seu coração, dentro do seu coração o que vai entrar é a falsidade, a mentira, o engano. E essa falsidade, a mentira e o engano precisam ser tratadas, e ninguém é melhor do que você mesmo, do que você mesma, para tratar desse sentimento que você carrega e que não é limpo. Porque
sendo verdadeiro e sendo verdadeira, você vai ter um bom relacionamento com Deus e você vai impedir, você não vai aceitar que o seu coração guarde o que não presta. E assim você vai desviar a falsidade da boca. E afaste de ti a perversidade dos lábios. A parte final do versículo 24 está como que uma repetição, dizendo: desvie-se da falsidade da boca, com certeza fique longe dessa mania que algumas pessoas têm de serem perversas com a boca. Sabe aquela pessoa que tem o humor negro, que sempre ela tem uma forma de zombar do próximo, colocar apelidos em outras pessoas, prestar atenção para ver se a pessoa tem algum defeito ou alguma marca e zombar das pessoas. Deus não se agrada daqueles que se deleitam em fazer zombaria com outras pessoas, porque Ele ama a todos e o dever que todos temos é o de amar a nós mesmos e amar ao próximo como a nós mesmos. Versículo 25. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Ou seja, cuide da forma e da onde você põe os teus olhos. Os olhos são como a janela da alma. Você vai olhando e você vai recebendo várias informações, e os olhos são um dos principais sentidos que nós temos para conhecer as coisas. Então precisamos prestar atenção e usar os nossos olhos para aprendermos sabedoria. E quando percebemos e vemos algo de mal, precisamos entender, trabalhar os olhos juntamente com o coração e dizer: isso não vai ficar no meu coração. Versículo 26, ele dá um reforço para essa ideia de que você precisa guardar o teu coração, de que você precisa guardar a sua boca, no versículo 24, de falar falsidade. Versículo 25, que você precisa guardar os teus olhos, porque o versículo 26 fala assim: pondera, ou seja, coloca uma balança para analisar aquilo que você tem colocado no seu coração, aquilo que você tem falado e aquilo que você tem olhado. Pondera a vereda dos teus pés, pondera o caminho pelo qual você está caminhando. E todos os teus caminhos sejam retos. O versículo 26 ele também traz mais uma informação. Veja os lugares que você frequenta, quais os ambientes em que você entra. Não caminhe juntamente com aquele que convida você para uma hora de descanso depois do trabalho para beber, para fumar. Existem clubes onde as pessoas se reúnem para fumar e elas dizem: é o nosso prazer, é o nosso momento de relaxamento. Eu fico pensando como uma pessoa pode pensar que fumar e destruir a sua capacidade respiratória no futuro pode ser um prazer e pode ser como um clube, como alguma coisa que tem algum valor. Eu fico pensando como uma pessoa pode se reunir com outras pessoas para ficarem bebendo e experimentando várias bebidas e se embriagando. E elas sabem que vão voltar embriagadas para casa. Eu fico pensando como uma pessoa pode entrar em uma roda onde as pessoas vivem falando mal das outras pessoas e fofocando. E como algumas pessoas sentem prazer nisso e vivem sempre de fofocas em fofocas, falando a respeito das vidas das outras pessoas sem cuidarem da própria vida. Versículo 27. Não declines nem para a direita nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Então os versículos principais de Provérbios, capítulo 4, são o 7, o 5 e o 7. O 5, adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas se aparte. O 7, o princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria, assim com tudo que possuis adquire o entendimento. O 18,
que fala: a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Você vai sempre prestando atenção no que você olha, no que você fala, no que você guarda no coração, aonde os teus pés estão caminhando, os ambientes que você está frequentando, e então você consegue ter uma vida de bons resultados. O versículo 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. E esses versículos 24, 25, 26 e 27, que trazem um roteiro a respeito do que você deve fazer. Você deve, no versículo 23, guardar o coração. No 24, usar a sua boca longe da falsidade. O 25, cuidar daquilo que você olha e limpar aquilo que é mal, para que não entre no seu coração. O 26, prestar atenção com quem você anda, por onde os seus pés estão caminhando. E o 27, nunca se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Retire o seu pé do mal e siga resoluto, certo, firme, seguro, determinado a não deixar que as pessoas te atraiam para fazer o que é mal, porque é dessa forma que você vai ter resultados. Com a sabedoria você vai cuidar do seu corpo, da sua alma, que é o centro das suas vontades, e você vai entregar o seu espírito para Deus, e a sua alma estará com Deus. E é isso que nós queremos, ficar longe daqueles que praticam o mal e alcançar a Deus, usando a nossa vida com sabedoria para podermos ajudar a nós mesmos em primeiro lugar, para que possamos estar prontos para poder auxiliar o nosso próximo, começando pelo nosso cônjuge, porque o cônjuge é a carne da nossa carne e é a primeira pessoa de quem você deve cuidar. Depois você deve cuidar dos seus filhos e depois de cuidar bem da sua família, cuidar daqueles que estão à sua volta, multiplicando ensinamentos para que as famílias possam ser fortalecidas e possam ser renovadas. Estamos vivendo uma crise onde as famílias estão sendo destruídas e você deve pensar, se é jovem, de maneira breve, em encontrar uma pessoa que você ame e que você lute por ela e construa uma vida juntamente com ela, não olhando para nenhum convite que o mundo faz diariamente, de se envolver na prostituição e de caminhar na pornografia, na infidelidade, na traição, na discussão e no desrespeito. Fuja de tudo isso e caminhe com a sabedoria da revelação de Deus, que está na palavra, porque isso trará para você uma vida boa. Como diz o versículo 22, a sabedoria, o entendimento são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Preocupe-se em praticar os seus exercícios físicos, preocupe-se em cuidar do seu corpo, preocupe-se em cuidar do seu cônjuge, o seu marido, a sua esposa, preocupe-se em cuidar dos seus filhos, preocupe-se em cuidar da sua vida e guardar-se de todo o mal, porque é assim que você será, como o versículo 18. A vereda dos justos é como a luz da aurora. Você vai brilhando, 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 e de glória em glória você vai conseguindo prosperar em todos os caminhos em que você vai, porque você se preocupou em cuidar da sua vida, do seu coração, do que você olhou, de onde você andou, se retirando de todo o mal e guardando-se de caminhar e de se desviar para a direita e para a esquerda.